Oi, pessoal. Então, aqui vamos para a sexta aula do curso de Behavioral Finance. Hoje vamos começar a falar dos Behavioral Biases. E a gente vai ter uma aula para cada bias, tá? Para cada viés comportamental. Na aula anterior, a gente viu algumas evidências aí de papers bem publicados de que PF, hora que vai operar na bolsa, hora que a gente vê o que eles fazem como um grupo, eles conseguem ir pior do que se eles operassem aleatoriamente, que é muito curioso, né? Temos que entender. O que será então que eles fazem para conseguir pior do que o aleatório? A gente fez aquela analogia com uma prova que tem um monte de pegadinha, e a pessoa que não estudou muito, mas que quer tentar responder, vai lá ler as questões, ela cai na pegadinha. Então, a gente vai, a partir de hoje, cada aula vai ser uma pegadinha, um viés comportamental. Tá? Vamos, então, compartilhar a tela. Então, está aqui o nosso mapa. Está aqui o nosso mapa. A aula passada a gente estava aqui. A gente agora vem para cá. Então, estamos aqui dentro. E vamos começar hoje a falar sobre Behavioral Bias. E vamos ficar um tempo nessa caixinha. Cada aula, um bias. Tá? Primeiro, o que define um viés comportamental? Define um Behavioral Bias. Ele é um comportamento recorrente. Recorrente aí tem duplo sentido. Ele é recorrente, duplo sentido não é bem o termo, mas recorrente aqui, ele é recorrente tanto eu repito ele ao longo do tempo, como um monte de gente faz igual também. Então, repete. Ele acontece tanto ao longo do tempo, eu repito, como entre indivíduos. Um monte de pessoa tem o mesmo comportamento. Tá? Recorrente, então, aí tem essas duas implicações aí, no tempo e entre investidores PF. Tá? Viés comportamental, comportamento recorrente que leva a perdas. Então, ele tem que ser um comportamento que a gente repete e que leva a perdas. Então, é uma coisa aí não muito racional, né? Que a gente tem que entender direito. Aqui está uma lista, então. Eu escolhi 7 viés comportamentais e tem uma razoável, boa literatura sobre cada um deles. Como eu já falei, o campo aqui é um campo que está começando. A gente tem um pouco mais de 20 anos em economia, isso é pouco tempo para uma literatura que a gente quer estudar comportamento de gente, precisa ter bancos de dados para isso, é uma coisa que demora. Então, aqui, a gente, para cada um deles, a gente está longe de ter esgotado, de ter completamente compreendido cada um deles. Um mais, outros menos do que estão aí, dos que estão aí. A gente, em geral, a gente entendeu todos já relativamente bem. Uns melhor, outros pior. Tá? Tem outros? Tem outros. São só 7? Não. Eu escolhi 7, que eu acho que são os que têm mais literatura. Tá? Legal. Então, podemos falar que são os 7 pecados capitais, né, dos investidores PF quando vão operar ativamente na bolsa. Tá? Vamos começar pelo primeiro, que é a aula de hoje, com o que... eu coloquei o nome de todos aqui em inglês, porque o nome dele original é em inglês, que a literatura é tudo escrito em inglês, né? Então, aí depois eu vou pegar o nome em inglês, vou traduzir para português, vai saber como é que eu vou traduzir direito ou não.
é melhor deixar em inglês. Também se vocês quiserem googar, é bom googar o nome em inglês, é o que vocês vão encontrar. Tá, vamos lá então. Overconfidence. Excesso de confiança, né? De autoconfiança. Então, o que é overconfidence? Eu acho que eu sou melhor do que de fato eu sou, tá? No que seja aqui. Aqui no caso a gente vai estar falando de operar em bolsa, mas overconfidence é uma coisa muito, muito presente na cabeça da gente. Até tem motivos provavelmente evolucionários, né? Que overconfidence ajudou a gente a reproduzir, né? A passar o nosso gene para frente. E talvez o overconfidence até ajude a gente no dia a dia um pouco, na hora de trabalhar, de fazer uma apresentação, de dar uma aula aqui que eu estou dando, gravando com um monte de gente. A pessoa que é um pouco overconfident, talvez ela vá um pouquinho e se expõe um pouco mais e talvez até ajude. Na hora de operar no mercado, aí não ajuda não, aí atrapalha. Aí atrapalha, ele só atrapalha. Tá? Então, overconfidence tem... Você pode pensar que eu acho que eu sou melhor do que de fato eu sou, e que tem a ver com... Eu acho que a informação que eu recebo é mais precisa do que de fato ela é. Também, né? Então, eu leio uma notícia, eu acho que aquilo é mais firme do que de fato é, ou eu acho que eu consigo avaliar aquela notícia frente a todas as outras melhor do que de fato eu consigo. Dá para definir de algumas formas o overconfidence. Está clara a ideia, eu acho, né? O que leva... Por que overconfidence atrapalha no mercado? Porque eu vou tradar muito e eu vou gastar muito com corretagem. 2, porque eu vou diversificar pouco. Então, eu achando que eu sou melhor do que eu sou, eu vou achar que eu sempre tenho ideia boa na hora de comprar, na hora de vender. Eu achando que a informação que chega para mim é mais precisa, eu vou querer operar mais também. Então, overconfidence gera muito trade e eu vou gastar muita corretagem com isso, que não é bom. Também eu vou diversificar pouco o meu portfólio e eu não vou usufruir do poder da diversificação. Eu vou achar que, olha, eu tenho tal opinião sobre tal empresa, sobre aquele grupinho de empresa, eu vou investir ali. Eu não vou diversificar. Tá? Importante aqui é que, por si só, esses dois problemas aqui que o overconfidence gera não vão gerar uma explicação para aquele fato que a gente viu na aula anterior, que investidores PF vão piores do que um aleatório. Antes de contar a corretagem. Overconfidence por ela só não vai gerar isso, porque vai fazer eu ficar operando muito, mas não vai explicar por que eu vou pior que o aleatório. Vai fazer eu diversificar pouco, mas não vai explicar por que eu vou pior que o aleatório. Overconfidence, então, esse bias não explica por que investidor PF vai pior do que aleatório. Mas acaba amplificando a gente pior do que aleatório, porque como a gente tem os outros bias que a gente vai falar daqui a pouco, o sujeito overconfidence que fica operando muito, ele vai se machucando, daí por conta dos outros bias, e vai pagando mais corretagem e muito gasto. A gente vai ver um número muito legal. Bom, o primeiro paper que falou de overconfidence foi esse daqui, Boys Will Be Boys, publicado no QJE em 2001, do Barber e do Oldin, que é uma dupla que tem vários papers na área. O Oldin é o mesmo Oldin que a gente viu do banco da Charles Schwab, que foi a primeira evidência de que indivíduos vão piores do que macacos, né? Esse paper aqui, ele vai olhar para uma variável muito simples na hora de tentar, é o primeiro paper a tentar pensar em overconfidence, tá? E o impacto dela. Ele vai lá para uma variável muito simples que vai aproximar uma proxy para overconfidence, que é gênero.
O paper fala que tem uma literatura grande de psicologia, de biologia, que fala que homem é mais overconfident do que mulher, em geral, e o paper vai brincar com essa variável, tá? Com essa variável. Especificamente, o paper vai testar duas hipóteses. Primeiro, ele vai testar usando o banco lá da Charles Schwab. Tá? Ele vai testar que homens operam mais frequentemente do que mulheres. Homens giram o portfólio, tem um turnover maior do que mulher. E aí ele vai falar, olha, então operar muito tem a ver com overconfidence. Só que não dá para parar aqui, porque de repente homem opera mais do que mulher, não por conta da overconfidence, mas porque de repente, vai saber, por algum motivo doido, tem mais feeling do mercado, tem vai saber. E aí acaba indo melhor. De repente o homem é melhor para operar no mercado do que a mulher. Então ele não pode parar aqui. Não pode parar aqui. Além de mostrar que homem opera mais do que mulher, aí ele tem que mostrar que ao operar mais, ao invés do homem melhorar a performance dele, ele piora a performance dele ao operar mais. Aí fica estranho, né? Então, homem opera mais do que mulher, e ao operar mais, homem se machuca. Aí tá a experiência de operar mais, né? E se machuca mais do que mulher se machuca ao operar, né? Então, esse conjunto de hipóteses é que é a coisa legal do paper que ele vai testar, tá? Obviamente, aqui não tem uma variável clara para overconfidence. No paper seguinte, tem uma variável melhor, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Bom, esse paper tem 8.000 mulheres que operam lá naquela corretora, na Charles Schwab, naquele período. Aqui é de 91 a 97. E 30.000 homens que operam naquela corretora. E aí ele vai olhar, primeiro, aqui o tamanho do portfólio. O portfólio de homem é um pouco maior que o de mulher, a média, o portfólio médio, a mediana é mais parecido, tá? Mas tem uma grande diferença aqui no turnover. O que é o turnover? É o quanto, aqui é do monthly turnover, é o turnover mensal. É o quanto do teu portfólio que você gira em um mês. Se é um investidor de longo prazo, você é zero. Você não gira o teu portfólio todo mês, imagina. Não gira. Agora, se é um investidor que fica lá operando, comprando e vendendo, você vai ficar girando o portfólio. E aí ele mostra que mulher gira em média 4,4% do portfólio em um mês. Homem gira muito mais, tem um turnover quase 50% maior do que mulher. Gira 6,41% do portfólio. É muita coisa. Todo mês. Todo mês. É muita coisa, tá? E aí, o que é maravilhoso aqui nesse paper é essa variável aqui, que ele calcula. Estatística é muito esperta. Então, qual que é a conta que ele chama de o retorno anormal comparado ao seu próprio benchmark. On benchmark abnormal return. E aqui é gross, aqui é sem colocar corretagem ainda, tá? Olha que variável legal. Ele pega o portfólio de todo mundo no começo do ano. E ele calcula o retorno que aquela pessoa teria se ela tivesse ficado parada, se ela não tivesse mexido o portfólio dela naquele ano, quieto. E aí ela calcula o retorno que de fato ela teve ao mexer o portfólio dela. Então está tudo relativo àquele teu portfólio, por isso que é on benchmark, é o seu próprio portfólio no começo do ano, comparando quanto que você teria se tivesse ficado quieto com o quanto que você teve ao ficar mexendo. Legal essa variável, né? Mulher, ela ao mexer, ela perdeu 4% de retorno.
Não, desculpa. Esse daqui, eu estava pensando que era o ano. Ela perdeu por mês, 0,04%. 0,04% ao ficar mexendo no portfólio por mês, tá? Multiplica aí por 12, vai uma conta rápida, dá um pouco mais de 0,5% ao ano que ela perdeu, comparado com o que ela teria tido de retorno se ela tivesse ficado quieta com o portfólio dela. Então, mulher, ao operar, perde. Por quê? Porque a gente vai ver aqueles behavioral bias daqui a pouco, que faz ela perder. Aqui é tudo gross, aqui não tem corretagem. Homem, ao operar, perde mais. Então, homem, ao operar, perdeu 0,07% ao operar, comparado com o que ele teria tido se tivesse ficado quieto com o portfólio dele. Turnover de homem é 50% maior do que mulher. E o homem, ao operar, se machuca mais do que a mulher se machuca. Olha que legal. E aí, aqui embaixo, tem a hora que a gente coloca net return, então a hora que a gente desconta a corretagem, aí fica grande a perda ao operar, né? Aqui fica grande, fica bem grande. Então, multiplica aí por 12, isso daqui vai para um pouco mais de 1,5 para mulher, isso daqui vai para um pouco mais de, talvez perto de 2,5% ao ano que o cara perde ao operar. Fica quieto, você ia ganhar 2%, 2,5% ao ano a mais se tivesse ficado quieto no portfólio. Muito legal, né? E é interessante, isso daqui é importante falar, isso daqui é uma amostra lá de 91 a 97 dessa corretora americana, que lá em 91 a 97, a pessoa física que operava, eu acho que não tinha tanto uma febre assim que nem tem hoje. Então, hoje tem muita gente que nem entende de finanças, mas já acha que quer operar, que vai no YouTube, vai aprender um pouco, vai operar. Lá, naquela época, não tinha YouTube, então quem operava, eu acho que estou chutando aqui, mas devia ter uma formação um pouco melhor. Talvez o resultado hoje aqui seja ainda pior, né? Nunca fiz essa conta aqui para saber se o resultado hoje é pior. Bom, aqui ele roda uma regressão, então são algumas regressões, então, do turnover de cada indivíduo, em variáveis se é solteiro, se é mulher, uma interação solteiro-mulher, a idade, crianças. Então, para controlar aqui para umas variáveis, né? Porque de repente tem alguma coisa aí que o homem que está lá é mais velho e às vezes o efeito vem pela idade, não pelo fato de ser homem. E tenta controlar. Continua claro aqui mulher, essa variável aqui, ó, esse coeficiente aqui. Mulher tem um turnover menor do que homem, 1,5% menor, mesmo controlado, roubando de coisa. Olhando para a interação, eu fiz a conta aqui, então estamos olhando para essa coluna aqui, né? Fazendo a conta com as interações aqui, a gente vê que homem solteiro tem um turnover de 6,7%, mulher solteira de 4,6%. Homem casado, o turnover cai um pouquinho. Mulher casada, o turnover sobe um pouquinho. Aqui daria até pensar numa história que depois se casa, um começa a afetar o outro. A mulher faz o homem diminuir um pouquinho o turnover, mas o homem faz a mulher aumentar um pouquinho dela. Mas, né, não daria para imaginar uma história desse tipo. Aqui a gente vê, aqui é o On Benchmark Abnormal Net Return, que é aquela conta lá do quanto que você perdeu ao operar, né? E mulher vai melhor que homem ao operar. E fazendo a mesma conta com a interação aqui, na hora que eu ponho, aqui baixou, homem solteiro, menos 0,32%, mulher solteira, menos 0,26%, e aqui o casado é igual. Aqui é igual.
Legal. Então, o primeiro paper que falou de overconfidence, tentou medir o impacto da overconfidence, é aquele. É esse que a gente viu agora. Esse paper que a gente viu agora, vamos combinar que a variável overconfidence não tem uma próxima muito boa para ela. Tem a história do gênero, e aí ele brinca com quanto que opera, o quanto que pede operar. Tá, mas é o primeiro, foi muito bem publicado, é um QGI. Né? Esse segundo aqui, ele já tem uma prótese bem mais legal para overconfidence. Ele até vai falar do primeiro, fala, olha, o primeiro não é muito claro, que ele vai falar o seguinte: homem, além de talvez ser mais overconfident do que mulher, homem também tem uma evidência aí de biologia, de psicologia, que o homem também gosta mais de adrenalina. Ele tem um gosto por adrenalina, por que eles chamam de sensation seeking, procura por sensação, né? Eu vou falar aqui adrenalina, vai ficar mais fácil. O homem também tem um gosto por adrenalina maior do que a mulher. Então, de repente, o homem está operando, não é por overconfidence, porque ele se acha melhor do que ele é, mas é porque aquilo da adrenalina para ele curte e ele vai fazendo aquilo. E esse paper aqui, ele vai usar um banco maravilhoso da Noruega, da Finlândia, desculpa, da Finlândia, e ele vai ter que lá tem variável assim para tudo, para cada indivíduo, assim você cruza o meu, eu já vou falar, e ele vai ter duas boas variáveis para overconfidence e para sensation seeking, tá? Aqui está o que eu falei aqui que estava misturado no Barber Yield em 2001. É aquilo que eu falei, que tem razões para acreditar que homens têm tem um gosto maior por adrenalina do que mulher, e aí ele vai falar disso. Pá. Banco de dados aqui tem um monte de variável para cada indivíduo. Quanto ganha, patrimônio, trabalho em casa, qual é a profissão, quanto que tem no portfólio. Isso daqui é para todo mundo lá, né? Da Finlândia. E aí tem duas variáveis aqui que ele vai usar. Aqui. A primeira é número de multas que você teve por correr com o carro, com o teu carro. E ele vai usar essa variável, que é gostar de correr com o carro, para capturar um pouco esse gosto por adrenalina. Tá? Daqui a pouco eu vou falar dessa multa um pouco mais, como é que é na Finlândia. Tem uma coisa muito legal que quanto mais rico você é, maior a multa é. Então essa multa ela capta, assim, não é que o cara que é rico ele não liga, ele vai correr, então poderia ter alguma coisa a ver com riqueza, embora já controlada por riqueza, mas não, daqui a pouco eu vou falar que a multa fica bem cara para quem é rico, vocês vão ver, é impressionante. E aí, para medir a overconfidence, ele vai olhar lá, todo mundo lá na hora de se alistar para o serviço militar, que acho que na época era obrigatório, você tem que fazer uma prova. E aí você faz uma prova que é um monte de pergunta, desde, sei lá, matemática até geografia, uma prova lá. E aí, antes de fazer a prova, você falava... Não, você fazia a prova, você fez a prova. Aí você falava, antes de ver tua nota, você falava qual que você acha que foi a tua nota. Tem esse dado lá. E aí depois também tem o dado de qual foi a nota de fato. E aí tem uma medida boa para overconfidence aí, né? É mais overconfident a pessoa que acha que foi melhor do que foi, né? Na prova. Aqui a coisa da multa. Na Finlândia, muitas multas são linkadas, são amarradas à renda. E aí ele conta aqui, que essa pessoa aqui, um cara rico, recebeu uma multa por dirigir a 80 km por hora, num lugar que era 40, de 170 mil euros. Incrível. Esse outro cara aqui, um executivo da Nokia, recebeu uma multa de 80 mil euros por dirigir a 75 mil km por hora, a 75 km por hora numa rua de 50. Quer dizer, para correr com o carro lá, você tem que gostar de fato de correr com o carro, de adrenalina.
Por isso que é legal essa variável lá. Ele vai rodar a regressão. Primeiro ele vai rodar, aqui então, essa pessoa opera ou não no mercado financeiro, tá? Aqui, dado que ela opera, o quanto que ela opera, o número de trades que ela faz, aqui é o turnover, é a razão do portfólio que ela gira. Tá? Aqui é a estatística T de cada variável, de cada regressão aqui. Tá. E aí, primeiro ele roda, e aqui cada variável regredida no número de multas da pessoa e todos os controles. Eu até cortei a tabela, porque é uma tabela com tanto controle que não dá para colocar ela inteira aqui. Bom, o resultado aqui é o seguinte: quanto mais multas de carro, mais a pessoa opera no mercado. Tanto opera ou não, quanto, dado que ela opera, o quanto que ela opera. Quanto mais multas de carro a pessoa toma, mais ela opera no mercado financeiro, controlado por um bando de coisas. Que leva a crer que o gosto por adrenalina, quem gosta mais de adrenalina, vai operar mais no mercado. Faz sentido. E aí, a hora que ele coloca na regressão a medida de overconfidence, o quanto que o cara acha que foi na prova, menos o quanto que ele de fato foi na prova, aí vamos olhar, deixa eu olhar primeiro aqui para essa coluna aqui, ó, que é quanto o número de operações que a pessoa faz, o número de trades que ela faz, né? Então, tanto o número de multas quanto overconfidence aumentam o tanto que ela trada, o tanto que ela opera. O que leva a crer, então, que tem esses dois motivos para operar muito. Se achar melhor do que aí você vai achar que a tua opinião é boa, e olha, tive uma ideia boa, e olha, vi uma notícia que eu sei interpretar muito bem, vou comprar, vou vender, blá, blá. Você vai operar mais, se achar melhor do que e também gostar de adrenalina. Você está operando porque você curte aquela adrenalina que vem ao operar. Né? Aqui, a hora que ele roda a regressão com opera ou não, que é opera ou não opera, aí não encontra o efeito do número de multa, só do overconfidence. Mas aqui, que é olhando só para todo mundo que opera, o quanto que a pessoa opera, aqui ele encontra. Tá? Bom, overconfidence é muito forte nos seres humanos. Isso daí tem uma literatura grande de um monte de área. A gente se acha melhor do que fato. Provavelmente ajuda para um monte de coisa, se tiver um limite, obviamente, mas no mercado financeiro atrapalha. Por que atrapalha? Porque você vai operar mais do que você deveria. E aí a primeira coisa, você vai pagar a corretagem, mais do que deveria. Segundo, que você vai diversificar pouco, não vai usufruir da diversificação, do poder da diversificação que o Markowitz ensinou para a gente há 70 anos atrás, né? Aquele primeiro modelo lá do modelo canônico. E terceiro, que ao operar muito, você vai estar se expondo a cair nas outras pegadinhas que a gente vai falar aqui a partir da aula que vem. Tá? É isso aí. Fechar aqui. Então, continuamos a aula que vem com o segundo bias da minha lista, que é um bias muito importante, que é o Disposition Effect. Vamos falar dele a aula que vem. Valeu, tchau.